gerando mais mágoas e mais conflitos. E a justiça restaurativa, dando essa oportunidade para as pessoas conversarem verdadeiramente, permite que, que as pessoas não sejam mais prejudicadas ainda por esses conflitos, que elas encontrem um ambiente acolhedor, um ambiente terapêutico. E o importante também da justiça restaurativa é que ele permite a presença de outros profissionais de outras áreas, num movimento mais transdisciplinar, presença de assistentes sociais, psicólogos, abrindo o leque para que esse conflito possa ser visto por diversos ângulos e que cada profissional dê a sua contribuição para que as pessoas encontrem a melhor forma de lidar com aquelas situações. E isso, mais uma vez, voltando aqui o olhar para a criança e para o adolescente, também é de fundamental importância nos atos infracionais, que muitas vezes são cometidos por adolescentes, que estão num momento da vida em que é mais fácil dar um direcionamento mais positivo para essas pessoas, responsabilizar mais também a comunidade, a família. A justiça restaurativa permite a presença de familiares, de membros da comunidade, tem uma visão mais ampla, para que mais pessoas possam fazer esse movimento de ecologia profunda, no sentido de auxiliar na solução daquele conflito, de propor soluções positivas. Então, eu vejo com muito bons olhos essas iniciativas que vêm surgindo de justiça restaurativa no Brasil e também mundialmente. Eu também fiz a formação transdisciplinar holística na Unipaz, que é a Universidade Mundial da Paz, que era a antiga formação holística de base, talvez alguns conheçam, onde eu conheci muitos mestres relacionados a esse movimento holístico mundial, como o professor Pierre Weil, o Roberto Crema, Jean-Yves Leloup, e pude também entrar em contato com vários conceitos que foram amplificando a minha visão sobre o direito e, na sequência, sobre esse movimento que, em última análise, acaba transcendendo o próprio direito, porque se torna uma postura de vida, uma postura reflexiva, uma postura de busca de soluções para todos os aspectos sociais, que a gente acaba percebendo que o direito se transpassa com outras disciplinas. Eu também me tornei mediadora e fiz o curso de mediação e tive algumas experiências com mediação e vejo que está intimamente conectada também com a ideia de justiça restaurativa. São formas diferentes de ver, mas todos esses movimentos fazem parte desses movimentos de ecologia profunda. E quero ressaltar também, deixa eu até olhar o nome aqui, a palestra que a gente vai ter amanhã, super importante, do Dr. Daniel Batista, o papel do advogado na mediação familiar. Muito importante esse movimento. E também na quarta-feira, que a doutora Sheila vai falar sobre o inventário judicial. Eu percebi que todos os temas estão conectados, extrajudicial, desculpa. Eu percebi que todos os temas estão conectados, até porque para se fazer um inventário extrajudicial é necessário que se tenha um acordo antes, e esse acordo vai passar por essa preparação para o divórcio, como a doutora que vai palestrar na quinta-feira propõe, muitas vezes por uma mediação, por justiça restaurativa, por constelações familiares. Também gostaria de destacar que faz parte desses movimentos as constelações familiares. No ano passado, eu participei de uma palestra também promovida pela Comissão aqui de Direito de Família da Criança e do Adolescente, em que foi abordada a questão das constelações familiares. A doutora Lilian, juíza de direito em São José, na comarca de São José, falou um pouco da sua experiência, de algumas atividades que vem implementando ali na vara dela. A doutora Juliana Fogaça, advogada, também falou das suas experiências como advogada em constelações familiares. Também participei de um workshop com o Dr. Sam Storr, que talvez também vocês conheçam, que é juiz de direito na Bahia e que teve experiências muito positivas com a aplicação das constelações familiares lá, chegando até mesmo a um índice de 100% de acordos. Então, imagina o benefício que isso traz para essas pessoas, né? Que em vez de ficarem litigando por anos e anos,
podem, a partir dessa inserção de processos terapêuticos no direito, buscar uma solução mais harmônica que vai beneficiar a todos, as pessoas envolvidas, aos familiares, aos amigos. Em última análise, beneficia a sociedade toda, porque quanto mais pessoas vivendo em harmonia, buscando solucionar os seus conflitos de uma forma pacífica, isso reverbera para todos nós. Todos passam a se sentir melhor também numa sociedade que trata os seus conflitos dessa forma, de uma forma mais integral. Dentro da ideia de mediação familiar, eu também gostaria de destacar o trabalho da doutora Sabrina Menegatti Pizzica, juíza de direito em Itapema. Não sei se ela ainda está lá, mas a princípio ela tem uma experiência também de estímulo à mediação familiar na comarca de Itapema, e eu conheci ela num evento, acredito que faz uns 2 anos, o Olhar da Magistratura sobre a mediação familiar. Era algo assim, o nome promovido pela Escola da Magistratura, e ela, inclusive, também prefaciou o meu livro, um segundo livro, A Saga do Espírito, que é um livro em que eu busco abordar os sentimentos humanos. Por isso eu chamei do que transpassa o conflito. Muitas vezes, sentimentos que as pessoas guardam dentro de si que não aparecem nos processos judiciais, mas que as pessoas estão vivenciando verdadeiros dramas. E eu também fiz, e aí eu considero muito importante a minha formação no sistema GRIS, em que eu me tornei parapsicóloga clínica, porque estudando esses movimentos de ecologia profunda no direito, eu percebi que o sistema GRIS ele tem uma visão de ser humano que vai muito ao encontro desses movimentos emergentes de ecologia profunda no direito. Ele traz a ideia de que o modo de ser de todos nós, o modo de sentir, o modo de agir, a forma como se estrutura a nossa personalidade é moldada e é resultado de uma série de programações mentais. E essas programações mentais a gente adquire ao longo da vida a partir das nossas relações com as pessoas com quem nos relacionamos, com as nossas relações com o meio, e também algumas programações, até mesmo, elas são decorrentes de uma herança genética, tanto familiar quanto uma herança da própria humanidade toda, que não se separa. Então, a conclusão que se chega é que o modo de agir, o modo de ser de uma pessoa, tudo que ela faz, tudo que ela sente, é resultado dessas relações dela com o meio em que ela vive e com as pessoas com quem ela convive. Então, dentro dessa ideia, o que se pode perceber? Sempre que um conflito acontece, sempre que um crime mesmo acontece, ele se manifesta naquele momento ali, naquele ato. Mas, na verdade, esse conflito ele vem sendo construído há muito tempo, ao longo da vida daquela pessoa. As relações que ela vai tendo vão moldando o modo de ser dela, vão gerando programações. Muitas vezes um grito com uma criança, aquilo pode gerar uma programação, uma agressividade que depois vai se manifestar na vida adulta. Diante disso, sabendo que cada ser humano age, sente, pensa de acordo com essas interações que ela tem com o meio, o que eu chamei então de a visão fractal no direito, ela vai buscar endereçar inicialmente assim os operadores do direito a terem uma visão educativa, uma visão preventiva. O questionamento é, quais são as transformações sociais, as transformações necessárias no âmbito do direito, no âmbito da medicina, em todos os âmbitos, quais são as transformações necessárias para que a gente tenha uma sociedade que não gere tantos crimes e tantos conflitos. Porque hoje mesmo eu estava assistindo, agora eu não me lembro o cargo dele, mas relacionado à segurança pública de São Paulo, falando que são 20 mil prisões por dia em São Paulo, algo parecido. Então, eu não me lembro agora os números exatamente, mas
nós sabemos da ampla criminalidade que nós vivenciamos em nossa sociedade e nós queremos alternativas e buscar soluções para que hajam atitudes preventivas aos conflitos, porque dentro da visão fractal no direito, algo que é de fundamental importância perceber é que a justiça ela é anterior ao crime. Depois que acontece um crime, principalmente os crimes mais violentos, pode existir alguma restauração, alguma punição pelo erro, mas justiça verdadeira se faz antes. E aqui também falando da criança, eu gostaria de destacar o caso do menino Miguel também, que é um caso que está em evidência, né? Para exemplificar, o menino Miguel que caiu do 9º andar de um prédio lá em Recife, uma situação tão lamentável que a gente vem acompanhando no noticiário recentemente. O que o direito convencional ele costuma fazer? Ele isola esse evento e ele busca apenas a responsabilidade pelo erro cometido. E isso é muito importante destacar que essa responsabilização ela é necessária. As pessoas devem responder pelos atos que elas cometem, atos de extrema gravidade. Mas esses movimentos de ecologia profunda e a visão fractal no direito, eles nos convocam para ir além, para nos tornarem estudiosos dessa teia de eventos que dá origem aos crimes, que dá origem aos conflitos. Por que o questionamento de um profissional engajado com a visão fractal no direito deve ser por que essa pessoa colocou essa criança dentro do elevador e apertou o botão lá do 9º andar ou da cobertura? O que aconteceu na vida dessa pessoa que fez com que ela agisse dessa forma? Para que ela seja, assim, responsabilizada, mas que se busque as transformações que são necessárias para que não aconteçam mais casos assim. Porque ninguém quer, não se pode dizer agora, se fala muito que se busca a justiça, mas não há mais justiça. Depois que a vida partiu, ela não volta mais e não se pode fazer uma comparação entre anos em que uma pessoa fica presa e a vida de uma pessoa. Então, a responsabilização é sim necessária, mas é necessário também fazer esse estudo. E dentro dessa ideia, então, é importante que os operadores do direito eles se tornem educadores, promovendo ciclos de palestras como as que nós estamos tendo aqui, que geram uma reflexão para que cada um de nós encontre uma forma de contribuir para essa transformação, trabalhando integradamente em escolas, numa visão educativa, esses movimentos de conciliação, de justiça restaurativa também são um passo importante, porque cada caso que chega, cada conflito que chega na mão de um operador do direito é um caso riquíssimo, porque ele revela todas as mazelas sociais que nós vivenciamos que dão origem àquele crime, aquele conflito. O que nós vivemos hoje em dia é o que o professor Pierre Weil, que é um dos líderes do movimento holístico mundial, chamou de fantasia da separatividade. Nós temos a ilusão de que somos separados daquelas pessoas que cometem crimes e que vivenciam conflitos. Então, olhando aqui novamente para a criança, quando, por exemplo, um casal é destituído do poder familiar, nós temos a ideia, muitas vezes, de que é só aquele casal que está sendo destituído do poder familiar, mas, na verdade, é a sociedade inteira que está sendo destituída, que está demonstrando que tipo de situações, que situações familiares que estão gerando, que estão fazendo com que situações tão sofridas aconteçam. Como um casal, como um pai e uma mãe ter que perder um filho por conta da incapacidade de criá-lo. Então, essa que é o questionamento sempre, a busca das transformações e o questionamento constante. Que tipo de cidades nós precisamos ter? Será que as cidades que estão estruturadas agora estão atendendo às nossas necessidades?
Já existem algumas iniciativas relacionadas a ecovilas, cidades mais ecologicamente corretas, porque hoje a gente sabe que nas grandes cidades predominam os crimes, muitas vezes síndrome do pânico, depressão, suicídios. Então, esse é um questionamento que a ecologia profunda no direito faz. E existe um filme, inclusive, que eu gostaria de recomendar, que se chama Enigmas de um Crime. Ele mostra um pouco de que forma que todos os nossos comportamentos eles estão gerando essa teia interligada na nossa sociedade que dá origem aos crimes, que dá origem aos conflitos. É isso. E eu gosto assim de destacar o exemplo até dos meus próprios livros, né? Eu sou autora desses 2 livros. Eu escrevi esses 2 livros, posso me chamar de autora. Mas eu tenho toda uma história de vida. Quando eu tinha 18 anos, o meu vizinho, ele foi assassinado na minha rua. Na época, eu morava em Florianópolis era uma cidade relativamente tranquila, então foi um caso de muita repercussão que esteve nos noticiários por cerca de uma semana, porque não era algo que se tornou hoje em dia até normal, né? Tantos crimes, o chamado movimento normótico, na verdade que normose é aquilo que é letal, que é patológico, mas que acaba parecendo normal diante por acontecer tanto, as pessoas acabam considerando normal. Mas na época isso era visto com muito mais espanto. E essa situação que eu vivenciei me causou um sofrimento intenso, me trouxe uma série de reflexões. E tudo isso vem moldando, então, a minha forma de pensar. E eu passei a refletir muito sobre a questão das injustiças, sobre as nossas organizações sociais. Vivenciei muito medo na época. E aí eu também tenho a influência do meu pai. O meu pai era advogado, já é falecido, e ele tinha também, ele gostava de procurar resolver as questões no escritório dele de uma forma mais consensual. Então, eu entrei para a Universidade de Direito, conheci o professor Paulo Roney, conheci o movimento holístico, conheci a Unipaz, conheci o sistema Grisa, ingressei no Judiciário Catarinense, onde eu trabalho até hoje, e pude ver no Judiciário quanto que a visão legalista simplesmente não abarca o drama, não resolve as questões verdadeiramente. Diante de todas essas vivências que eu tive, muitas outras, eu escrevi esse livro. Então, eu sou a autora desse livro. Mas eu posso dizer que eu sou a autora desses livros sozinha? Não, eu não posso. Ele foi escrito por muito mais pessoas, por essas influências todas que eu tive ao longo da vida. E, e assim é também com alguém que comete um crime, com alguém que vivencia um conflito. Quantos crianças e adolescentes, às vezes com 11 anos de idade, já estão ingressando em organizações criminosas, já estão, às vezes, assaltando, já estão roubando, que já estão matando? Quais são as influências ao longo da vida dessas pessoas, às vezes, que já tão cedo levam elas para esse caminho? E aqui eu acho bem importante de destacar um cuidado que esses próprios movimentos de ecologia profunda no direito devem ter, como a justiça restaurativa, a mediação familiar, as constelações familiares. É necessário um cuidado para que esses movimentos, eles próprios, não se tornem também reducionistas. Porque você não pode também isolar um conflito, um adolescente que comete um ato infracional. Então, você reúne ali a família, o adolescente, a vítima, alguns vizinhos, e você acha que aquilo ali é um problema do adolescente, isolado, então que é preciso dar um encaminhamento para ele. Sim, é necessário dar esse encaminhamento, até para que, de repente, ele próprio possa se desenvolver e se tornar também um agente de transformação social, perceber todo o potencial que ele pode ter. Mas esse adolescente, ele manifestou esse ato infracional, ele manifestou essa situação como resultado da sociedade em que ele está inserido.
E se fala muito da educação dentro da família, mas a família também não pode se tornar a ideia de família reducionista. A família também está inserida dentro de uma sociedade. Então, cada aspecto deve ser questionado. Essa é a visão de ecologia profunda, é formular questões, nesse primeiro momento, formular cada vez mais questões. Isso desemboca para essa ideia que eu coloquei de nos tornarmos educadores, agentes de transformação social. E eu penso promovendo palestras, né? E eu penso, inclusive, que isso desemboca no momento em um fórum que poderia se chamar de fórum holístico, fórum de visão fractal no direito, fórum transdisciplinar de ecologia profunda, em que as pessoas pudessem comparecer para resolver os seus conflitos de forma pacífica, harmoniosa, que pudessem ter acesso a diversas terapias transdisciplinares com vistas a resolver os seus conflitos de uma forma mais integral e que também promovesse palestras. O direito está relacionado com todas as demais ciências, por exemplo, até mesmo a nutrição. Um indivíduo que está desequilibrado na sua nutrição, ele pode ter um comportamento mais agressivo, um comportamento desequilibrado, uma atitude de mais impaciência, mais dificuldade de solucionar, de lidar com as questões que se apresentam para ele. Então, esse é o movimento de ecologia profunda. É um movimento transdisciplinar, é um movimento que busca sempre amplificar a nossa visão e nunca reduzir. Por isso ele é chamado também de fractal. E fractal talvez alguns já conheçam, podem também procurar no Google. Aí é uma questão, a questão assim da fundamentação científica, eu não pretendo aqui abordar assim, a fundamentação científica do porquê do termo visão fractal mais profundamente, que seria um assunto mais longo, para um debate mais profundo. Mas, de um modo geral, fractais são formas geométricas que se caracterizam por repetir um padrão em várias escalas. Então, os fractais eles podem ser encontrados na natureza quando nós olhamos, por exemplo, o gengibre. Se você olha um pedacinho do gengibre, ele se parece com o gengibre todo. E o brócolis. E se você jogar na internet, colocar no Google, aparecem várias formas fractais, figuras muito bonitas demonstrando o que é um fractal. E dentro dessa ideia, mostrando que a parte ela se assemelha ao todo, a gente tem essa ideia de que um homicídio, por exemplo, quando ele acontece, ele é um ato de violência numa escala enorme. Seria essa escala maior. Mas esse padrão de violência, ele está presente em nós em diversas escalas. Então, às vezes, uma indiferença em relação a uma pessoa, um grito que se dá, um momento de impaciência, é uma escala dessa violência, que na interação social, vão moldando esses conflitos. Então, os padrões que geram um crime, eles existem em cada um de nós em maior ou menor escala. Por isso, a nossa responsabilidade é essa transformação, para que a gente tenha uma sociedade mais pacífica. Da mesma forma, dentro dessa visão fractal, muitas vezes, aqui olhando novamente para a criança, uma criança ela já manifesta, já desde muito cedo, alguns padrões de agressividade, alguns padrões que podem denotar que ela tem uma tendência a se envolver em um conflito, a uma situação dessa natureza que é indesejável para todos nós. E o que vai fazer com que esse padrão se desenvolva de uma forma ou de outra? De que forma que se pode evitar isso? Isso vai depender das interações sociais daquela criança. Se ela já tem ali dentro dela, decorrente às vezes de toda uma história familiar, uma agressividade dentro dela, e ela encontrar uma sociedade que não é acolhedora em nenhum momento, que existem crises e crises e mais crises, isso vai fazer com que esse fractal se desenvolva e muitas vezes gerem os crimes, gerem os conflitos. Mas essa pessoa inserida numa sociedade com visão de ecologia profunda, ela buscando muitas vezes esses movimentos terapêuticos para a criança desde cedo, em que ela tem um ambiente acolhedor na escola e assim por diante,
pode fazer com que esse fractal não se desenvolva dessa forma. E, pelo contrário, a agressividade dela pode se tornar inteligência, né? Muitas vezes um cirurgião, por exemplo, ele precisa ter um certo grau de agressividade, né? Senão ele não consegue cortar uma pessoa. Mas essa agressividade está bem direcionada, está direcionada para algo benéfico à sociedade, que a tantas pessoas auxilia. Então, essa é a visão de ecologia profunda, é esse questionamento. E eu quero abrir agora para que a gente possa conversar, se alguém tiver alguma contribuição dentro dessa ideia de compartilhamento, de aprendizado mútuo, e me colocar à disposição de vocês para que a gente possa prosseguir. Certo, doutora Vanessa, agradeço as suas colocações. Foi bem esclarecedora a palestra. Eu li já o seu livro, achei bem interessante. A gente vem traçando aí uma linha de pacificação, de resolução de conflitos nessa gestão da Comissão de Direito e Família, né? E trouxemos o projeto que a doutora mencionou, do direito sistêmico, está sendo implementado, né, as oficinas de parentalidade na nossa comarca. A gente acredita, tem fé nesse projeto. Gostaria até, antes de abrir a palavra aqui para os demais colegas, perguntar como é que está sendo realizado, se já tem alguma, apesar de que começou esse ano, né? E logo depois já tivemos que parar em função da pandemia, mas gostaria de saber da doutora se tem algum envolvimento com relação a essas oficinas de parentalidade, se já tem alguma informação que possa nos trazer. Sim, eu venho buscando focar e desenvolver o meu trabalho nessa área da fazer as pessoas compreenderem a necessidade desses movimentos de ecologia profunda, dessa reflexão permanente sobre todos os aspectos da nossa sociedade. E eu conheço essas iniciativas de oficinas de parentalidade e também considero que é algo de fundamental importância. Sei que muitas vezes, quando as pessoas participam dessas oficinas de parentalidade, elas chegam para uma audiência de mediação, uma audiência de conciliação, mais preparadas, mais propensas a um acordo verdadeiro, compreendendo melhor de que forma elas podem contribuir para que as soluções, os conflitos sejam solucionados de uma forma mais pacífica. É o que eu tenho para colocar. Certo. Eu vou abrir também para os colegas. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, pode colocar ali no chat que a gente vai lendo aqui, tá? Fiquem à vontade aí. Temos a doutora aí para esclarecer bastante ponto. Com relação, doutora, a essa questão da visão fractal, né? A repetição de um padrão, né? Acredito que seja esse a visão a informação que nos traz da visão fractal no direito seria essa repetição de padrões, né, da sociedade. E dentro do que eu li também no seu livro, existe a questão da reprogramação, né? O que a doutora, como assessora ali da Vara da Infância e Juventude aqui da comarca de Palhoça, poderia nos trazer com relação a essas repetições, né, de atos infracionais aí das crianças e dos adolescentes, e o que estaria sendo feito pelo judiciário, pela comunidade, enfim, para que seja feita essa reprogramação? Como se pode atender a essa sociedade que a gente sabe que aqui são muitos os casos, né, muitas demandas? Certo. Antes de responder tua pergunta, eu gostaria de ler aqui para vocês, compartilhar três frases, uma do filósofo Nietzsche e outras duas do cientista Albert Einstein. O Nietzsche, ele coloca assim, eu vou ler que está aqui no computador.
Contrariamente a seu juiz e a seu censor, o criminoso que conhece todo o encadeamento das circunstâncias não considera seu ato fora da ordem e da inteligibilidade. Sua pena, contudo, lhe é medida exatamente segundo o grau de espanto que se apodera destes, ao ver essa coisa ininteligível para eles, o ato do criminoso. Quando o defensor de um criminoso conhece suficientemente o caso e sua origem, as circunstâncias atenuantes que apresentar, umas após outras, acabarão necessariamente por apagar todo o crime, ou para expressá-lo mais exatamente ainda, o defensor atenuará grau por grau esse espanto que quer condenar e atribuir a pena, e acabará mesmo por suprimi-lo completamente, forçando todos os ouvintes honestos a confiar unicamente em seu foro íntimo. Ele teve de agir da maneira como agiu. Ao puni-lo, puniríamos a eterna fatalidade. Medir o grau da pena segundo o grau do conhecimento que se tem ou se pode ter da história de um crime não é contra toda a equidade? Então, só para embasar aqui, embasar filosoficamente o que eu vim trazendo a respeito da visão fractal. E aqui também o que Einstein falou. Não acredito em absoluto no livre-arbítrio no sentido filosófico. Cada pessoa age não só sob pressão das compulsões externas, mas também de acordo com as necessidades internas. O dito de Schopenhauer, um homem pode fazer o que deseja, mas não pode mandar nos seus desejos, tem sido uma verdadeira inspiração para mim desde a juventude. É um consolo ante as dificuldades da vida, tanto minhas como alheias, e uma fonte infalível de tolerância. Albert Einstein, em seguida, coloca também: sei que, filosoficamente, um assassino não é responsável por seu crime. Então, agora, respondendo à pergunta, né? Eu, como a senhora falou, eu sou assessora jurídica aqui na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Palhoça. Estou muito contente com o trabalho ali, eu vejo que as relações estão se tornando cada vez mais harmônicas, mais cooperativas. E como assessora jurídica, eu não estou na posição de responder pela Vara, pelas iniciativas da Vara, não estou na posição nesse momento. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que esse movimento que eu venho trazendo, ele é transcendente do Poder Judiciário, ele é transcendente do próprio direito. Então, eu vejo que o que nós devemos nos perguntar cada vez mais é o que nós estamos fazendo para contribuir com essa transformação social, e aqui eu, inclusive, quero parabenizar a Comissão de Direito de Família da Família, da Criança e do Adolescente de Palhoça, que eu vejo esse engajamento e ressalto a importância de um dia termos um fórum holístico, algo criado por nós que estamos engajados nesses movimentos de ecologia profunda, para que nós possamos tomar a iniciativa e, a partir da nossa compreensão, irmos então influenciando os outros. Esses movimentos, eles são movimentos que estão nascendo. E algo para nascer muitas vezes demora muito e é aos poucos que essa visão vai se transformando. E nós já temos no Judiciário Catarinense várias iniciativas voltadas a essa visão de ecologia profunda, como eu estive falando aqui. E é do meu desejo, da minha vontade que isso se espalhe, eu espero poder estar contribuindo com isso, com essa publicação dos meus livros, com as palestras, com a formação de grupos. Eu já deixo aqui o convite, inclusive, para que a gente possa formar grupos, espero poder me integrar nesse movimento também, para que a gente possa levar isso adiante, para buscar soluções, buscar a expansão dessa visão. Nós temos, por exemplo, a própria doutora Juliana Fogaça, que vem aplicando as constelações familiares. É algo que pode partir de nós, que nós podemos dar prosseguimento nessa visão. Perfeito. Estou de acordo também, doutor. Acho que isso é o engajamento de toda a sociedade, né? Cada um contribuindo aí para que a gente possa alcançar, enfim, o objetivo que é a pacificação social, né?
Eu tenho aqui um questionamento, deixa eu pegar aqui. Não está aparecendo, acho que é da Fernanda. Ela tem aqui uma colocação aqui. Eu estagiei na Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre faz muito tempo, mas até hoje me lembro de um menino órfão que sempre fugia das casas de acolhimento. Ele tinha histórico de agressão aos colegas e não conseguia permanecer nas casas de acolhimento, pois nos informava que era agredido por funcionários. Aí voltou, essa ideia de visão fractal pode ser vista nesse caso, na medida que o menino guarda uma certa raiva dentro dele, deve ser, por tudo que passou, sem os pais, pelas agressões nas casas de acolhimento. Não sei se a doutora entendeu a pergunta. Se puder repetir, eu agradeço. Essa ideia de visão fractal pode ser vista nesse caso? Na medida que o menino guarda uma certa raiva dentro dele, né, por tudo que passou, sem os pais e pelas agressões nas casas de acolhimento. Sim, mas o caso antes, qual que era o caso mesmo? Um menino, né, que sempre fugia das casas de acolhimento, né? Então ele tinha um histórico de agressão aos colegas e não conseguia permanecer nas casas de acolhimento. Informava que ele era agredido por funcionários, inclusive. E aí ela pergunta isso, essa ideia de visão fractal pode ser vista nesse caso? Sim, a ideia de visão fractal ela é vista em todos os casos, sem exceção, em todos os aspectos da nossa sociedade. Com certeza, tanto que a nossa sociedade gerou situações que a família dessa criança não conseguiu acolhê-la para um ponto de ela ter que estar em um abrigo, que com certeza não seria o ideal, que vai vivenciar uma situação de rejeição familiar, por estar tendo esse destino, muitas vezes. Não necessariamente também, porque aqui a gente deve sempre abarcar a ideia de física quântica, eu abordo muito isso no meu livro, que nós vivemos o princípio da incerteza de Heisenberg, que é um princípio também da física quântica. Então, nós não sabemos o que cada vivência pode gerar na pessoa. A vivência, às vezes, traumática também pode vir a trazer algo positivo no futuro. Nós temos um psicólogo muito conhecido, Carl Gustav Jung, que foi estuprado na infância e depois desenvolveu teses dentro da psicologia louváveis, né? Conseguiu superar e compreender por que ele passou por tudo aquilo. Mas essa visão, as pessoas que essa situação com certeza pode ser compreendida à luz da visão fractal. E esse relato de que ele passou, inclusive, foi agredido dentro do abrigo institucional, com certeza também está dentro da visão fractal no direito. Se eventualmente ele foi verdadeiramente agredido, todas essas pessoas estão inseridas na nossa sociedade e estão agredindo também, muito provavelmente, pelas vivências que elas tiveram nas relações familiares, nas relações sociais, em todos esses aspectos sociais. Nada se separa. E o que é importante destacar é que a visão convencional ela foca muito na culpa. Então, a gente procura sempre o culpado. E assim, eu gosto de destacar que é, sim, necessário responsabilizar as pessoas. Mas dentro dessa visão fractal, dentro dessa visão das programações mentais, ninguém é culpado pelo que faz. Todos agem de acordo com essas programações que elas vão desenvolvendo ao longo da existência na relação com outras pessoas. Então, essa pessoa é responsável? Sim, mas todos nós somos responsáveis. E também a gente tem muito programado em nós, fruto de toda a nossa estruturação social, uma visão paternalista, patriarcal. Então, a gente espera muitas vezes que... E quando eu digo a gente, estou falando de uma forma genérica, assim, né? Claro que existem já muitos movimentos, mas existe algo em nós, assim, no íntimo, que espera que sempre que as instituições, sempre das instituições, e por isso que esse movimento holístico, esse movimento de ecologia profunda, busca trazer a responsabilidade para nós, o que nós podemos fazer. Claro que enfrentando uma série de dificuldades, claro, porque a gente não pode romantizar, isso é uma coisa que
bem importante, porque muitas vezes até os movimentos de conciliação, eles passam a ser romantizados, no sentido de que vai ser fácil fazer uma conciliação, fazer uma mediação, que as pessoas vão sair dali se amando, e sendo que, na verdade, nós temos padrões ruptogênicos, arraigados, desde os primórdios da humanidade. Basta nós olharmos a toda a crise política que nós estamos vivenciando, a longa data, o que nós temos. Sócrates, para se ter uma ideia, o grande filósofo Sócrates foi condenado a tomar veneno, cicuta, um veneno mortal por 500 juízes. Foi condenado à morte. Então, essa sociedade que nós temos não é outra sociedade que nós temos. E, com certeza, transformá-la é uma tarefa árdua. Com certeza. Eu quero agradecer a doutora Ieda pelos elogios. Muito obrigada, mas a união faz a força. Estão todos aí de parabéns, a comissão toda, pela concretização desse evento. A doutora Amanda também está parabenizando, muito esclarecedor. E o doutor Richelle traz também uma questão aqui. Doutora, sabemos que o novo sempre traz medo. Seria esse o motivo de tais técnicas ainda sofrerem um grande distanciamento do Poder Judiciário? Eu acredito que sim, que essa é uma das razões, sim. O novo sempre traz medo, nós procuramos... E no sistema GRIS, a gente aprende uma lei que é chamada Lei do Menor Esforço, que na verdade todos já conhecemos, mas é algo que nós estudamos. Nós temos a tendência a nos acomodar, a acreditar que aquilo que foi construído não precisa ser transformado. E com certeza esses movimentos de ecologia profunda, eles são muito mais trabalhosos do que a simples aplicação da lei. Eles envolvem uma necessidade de aperfeiçoamento constante, de estudo constante. O conciliador, o mediador, ele vai ter que se aprimorar constantemente, se tornar ele próprio essa harmonia, para que ele possa também transmitir isso para os outros, trabalhar suas próprias questões. Com certeza, esse pode ser uma das razões, mas toda a transformação também, ela não acontece de uma hora para outra, isso é assim. Então, a gente gostaria até que fosse diferente, se quem sabe um dia venha a ser, mas vem acontecendo, isso que eu vejo assim, esse aspecto, vem acontecendo essa transformação. Muito, muito gradualmente, mas vem. Até gostaria, eu vou ver se eu localizo aqui sobre essa questão do... Só um minuto, assim. Aqui no meu livro tem uma citação do Nietzsche também a respeito dessa questão. Deixa eu ver se eu localizo. Nesse intervalo, então, vou até justificar e pedir desculpas aqui, que no início deu um probleminha e não conseguimos gravar. Mas a partir acho que dos 20 minutos ali de palestra que a gente começou a dar início à gravação aqui. Então, peço desculpas, mas o pessoal que vai assistir depois vai ter uma perda aí do início da palestra, tá? Se a doutora quiser falar. Eu localizei aqui, o Nietzsche ele coloca, né, sobre essa questão da dificuldade de mudança, de transformação, muitas vezes. Os direitos remontam geralmente a um costume. O costume a uma convenção momentaneamente estabelecida. Ocorre uma ou outra vez ficar satisfeito de parte de outra com as consequências que resultam de uma convenção formalizada, e ocorre também ficar com preguiça de renovar formalmente essa convenção. Continua-se assim a viver como se esta tivesse sido sempre renovada, e aos poucos, quando o esquecimento lançou seu véu sobre a origem, acredita-se possuir um edifício sagrado e inabalável, sobre o qual cada geração deve continuar a construir. O costume se tornou, então, uma coação. Mesmo quando não tivesse mais a utilidade que se via primitivamente
no momento em que a convenção havia sido estabelecida. Nisso, os fracos encontraram desde sempre sua sólida fortaleza. Estão inclinados a eternizar a convenção aceita uma vez, eternizar o privilégio que lhes foi transmitido. Então, a gente acaba se habituando com uma forma de organização, né, do nosso direito, e muitas vezes para fazer essa transformação é algo que nós vamos ter que rever todas as nossas estruturas, e isso não é tarefa fácil de se fazer, mas vem acontecendo, e eu vejo que é um movimento inevitável que vai cada vez mais se expandir. Mesmo que se veja que cada vez mais os crimes aumentam, os conflitos aumentam, mesmo assim ainda existe essa resistência, mas eu vejo que aí o papel é justamente esse, nós nos transformarmos nesses agentes e mostrando para as pessoas as necessidades paulatinamente. Então, vamos lá, dando andamento aqui. A doutora Luciana questiona como que estão sendo tratados sobre as agressões familiares nesta fase. Acredito que nessa fase da pandemia. Não sei se a doutora poderia discorrer Eu alguma coisa a gostaria de respeito. entender a pergunta. Como estão sendo tratadas as agressões familiares? Ali a respeito da vara em si, eu já até coloquei que eu não posso responder pela vara, né? É a vara da infância e juventude. Mas o que eu posso falar aqui dentro desse movimento reflexivo é que essa é uma questão que a pandemia, ela mais uma vez colocou em evidência a nossa incapacidade, a nossa desestruturação social, né? A partir do momento que as pessoas ficaram mais dentro de casa, em quarentena, a violência doméstica aumentou consideravelmente. Então, que relações familiares eram essas que já estavam estabelecidas, que a partir do momento em que as pessoas têm que conviver mais umas com as outras, a violência doméstica aumenta tanto consideravelmente. Então, esse é um movimento que eu acho que deve haver uma reflexão. Correto. A doutora Alceni está dizendo ali, agradecendo, foi um grande prazer em ouvir essa tese sobre a visão mais humanista do direito. A doutora Amanda também está parabenizando, doutora Ieda novamente. Deixa eu olhar aqui mais alguma pergunta. Gostaria que a doutora fizesse da Tati Lago, pelo menos está aparecendo aqui para mim. Eu gostaria que a doutora fizesse indicações de autores, trabalhos sobre a ecologia profunda no direito. Certo. Eu recomendo esses que eu já recomendei, o professor Paulo Ronei Ávila Fagundes, há uma série de livros dele. O doutor Sérgio Nogueira Reis, o Fritjof Capra, os livros dele falam muito sobre essa visão de ecologia profunda, o tal da física, o ponto de mutação, a teia da vida, tem um que eu acho que se chama Conexões Ocultas, de justiça restaurativa. Deixa eu ver até na minha bibliografia do meu livro, que agora de cabeça, assim, eu não lembro bem os nomes. Mas até vou procurar por aqui, ó, os livros do Leonardo Boff, Deepak Chopra, Roberto Crema, Pierre Weil, Gustavo Luiz Gava, é um amigo nosso, inclusive, de Curitiba, tem um livro chamado A Mente Holística. Aí os livros do Dr. Pedro Grisa, né, que é catarinense, inclusive, a sede aqui no centro de Florianópolis. Aí, pesquisando no Google, aparecem vários livros, mas esses seriam os principais. Um livro que eu recomendo muito é A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, que fala da questão da epigenética, que está muito relacionada também à visão fractal no direito. Essas seriam algumas. Howard Zehr, também de alguns livros de justiça restaurativa. Dentro do movimento holístico, Roberto Crema, Jean-Yves Leloup. São algumas obras aí, mas existem muitas. Certo. A doutora Luciana ali, eu acho que ela está reformulando a pergunta dela, nessa fase da pandemia, se houve algum aumento, eu acredito que não sei se a doutora tem informações se houve aumento ou não dessa questão da violência doméstica.
os dados que eu tenho são os dados da imprensa, né? Que realmente, de um modo geral, no Brasil houve sim um aumento, até inclusive comentei agora há pouco o fato das pessoas terem ficado mais em casa. Também, né, todos os fatores ansiogênicos provenientes da nossa sociedade, crise econômica, crise política, crise dos sistemas de saúde, tudo isso gera mais comportamentos agressivos, né? Então, eu tenho os dados que aumentaram. Os dados, assim, aqui de Palhoça, efetivamente eu não tenho. Até porque ali não se trata exatamente a vara onde eu trabalho, além né, de... A doutora Ângela está parabenizando também pela palestra, ela é de Curitiba, Paraná. O doutor Alessandro, que é membro da nossa comissão, também agradecendo a palestra, parabenizando. Muito obrigada, doutor, pela presença. Doutor Richelle também agradecendo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Algum colega gostaria de fazer mais alguma pergunta? Vamos esperar um pouquinho. Se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu posso falar que eu vi ali o nosso amigo Marcos ali colocando a questão da teoria e da prática, né? E isso é uma questão que eu vejo assim com bastante importância, é que nós, assim, profissionais do direito, nós estamos habituados muitas vezes a querer um procedimento para tudo. Que as coisas sejam indicadas, como que se dão os procedimentos e como que a gente aplica, então, essa ecologia profunda? A ecologia profunda é uma atitude perante a vida de todos nós. Eu acho que, de um modo geral, nós conseguimos compreender isso. E é uma mudança que cada um de nós vai ter que buscar e buscar essas formas de promover. A prática é essa. Esse diálogo aqui que a gente está tendo é a prática. Cada um de nós vai seguir a sua prática. E, além disso, nós temos até uma prática que é um pouco mais visível, até que são as práticas que nós já temos de constelações familiares, como citei o exemplo da doutora Juliana Fogaça, do doutor Sam Stork, da doutora Sabrina, das mediações que estão crescendo muito e inclusive também já participei de muitas mediações. Essa é uma parte da prática, mas é necessário que a gente tenha uma transformação acerca dessa visão de prática, porque o diálogo e a reflexão em ecologia profunda é uma prática. Quando você escreve um livro sobre o assunto, é uma prática. Isso vai estar influenciando as pessoas. Quando você percebe que o seu modo de agir, se você demonstra uma agressividade com uma pessoa que você encontra, um amigo seu, um familiar, quando você se dá conta que tudo que você faz influencia e gera conflitos ou gera atitudes mais pacíficas, você passa a adotar essa prática no seu dia a dia. Mas esse é um questionamento natural, a questão de como se dá essa prática, né? E uma prática que eu realmente gostaria que nós implementássemos seria a criação eu deixo o convite, seria a criação de um grupo transdisciplinar para que isso vocês inclusive já vêm fazendo, né? Mas para que a gente pudesse estudar mais esses movimentos também. Exato, é o que eu ia falar agora. O objetivo desses eventos e desse evento em particular que nós estamos promovendo é justamente isso, é colocar em prática essa visão, saber que o nosso comportamento ele faz parte de um sistema e que a gente influencia quando a gente atende um cliente no escritório, né? Quando a gente exclui a questão da mediação como uma resolução de conflito. Eu acho que isso faz parte, nós como todos aqui, né, operadores do direito, cabe a nós também essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade de atender um cliente, de saber conduzir, de saber mediar, de conversar, de dialogar, e não simplesmente sentar, escrever uma petição e ajuizar uma ação. Eu acho que isso tudo faz parte, está na mão de todos aqui, né? Começar a agir dessa forma, no seu dia a dia, com seus familiares, como a doutora colocou, com os amigos, com qualquer um que se encontre no trânsito, né? Que a gente vê muito aí, a raiva, né? A expressão da raiva
Então, acho que em tudo a gente tem oportunidade de praticar, né, na nossa vida pessoal, profissional, e acredito que essa experiência aqui com o evento vai nos trazer bastante reflexão nesse sentido, né? E eu acredito nisso, né, doutora? Eu acho que é isso que vai transformar, né? Conflitos sempre vão existir, né? Mas como a gente lida com esses conflitos, né? O que que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas, a nossa mesma, né? A nossa vida. Tem outras aqui colocações. Doutora Luciana, gostaria de participar desse grupo. Fique à vontade, doutora, para entrar no grupo, tanto na comissão quanto aí na ideia que foi lançada aí pela doutora Vanessa. Vamos tentar ver se a gente consegue colocar em prática essa criação desse grupo. Doutor Ricardo Turnes está agradecendo, palestra enriquecedora. Doutor Ieda, maior interação dos segmentos relacionados ao tema ajudaria muito, com certeza. Isso que a doutora falou também, né? Nas outras áreas aí, ajudaria bastante. Um aspecto que eu gostaria de colocar é que é sempre tendo essa visão amplificadora, né? É muito importante isso que a doutora colocou a respeito das nossas mudanças pessoais, né? E eu mesma coloquei essa questão de como a gente pode se transformar para nos transformarmos nesses agentes de transformação social. Mas é sempre importante ter em vista a gente ter um cuidado para não transformar isso naquela ideia assim de culpa, de que o ser humano é culpado. Não, o movimento de ecologia profunda ele busca tirar a culpa do ser humano, sabe? A ideia sempre deve ser que sociedade que nós devemos organizar, que direito nós devemos estruturar, que nutrição, que medicina, que sistema político para que o ser humano possa se desenvolver plenamente, possa ter um comportamento melhor, para que a gente não foque só na questão pessoal, que é importante, mas que em ecologia profunda está diretamente relacionada com esse todo. Isso eu vejo que é bem importante de colocar. E claro que isso passa também pelas nossas atitudes, como a senhora colocou. Joia, eu tô vendo que E algumas assim, pessoas já... eu me coloco à Pode falar. disposição também, tá? Vou até já, eu acredito que talvez fique na página do AB, mas o meu e-mail é vanessafeltrin@yahoo.com.br. E quem quiser entrar em contato, que eventualmente leia o meu livro e queira maiores esclarecimentos, queira compartilhar, ter essa ideia de crescimento mútuo, né? Isso que a gente precisa resgatar, a ideia de cooperação. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade competitiva, porque muitas vezes, muitos de nós, às vezes, quando vai falar em público, fica nervoso. Por quê? Porque a gente tem essa ideia da competitividade ainda entre nós. E nessa nova visão, nessa visão de ecologia profunda, a todo momento que a gente vai estar buscando contribuir para esse aprendizado mútuo, para que de que forma eu posso contribuir para que o outro melhore, o outro melhorando, a nossa sociedade melhora e assim por diante. Doutora Adriana tá dizendo aqui, acredito nisso também, sempre aprendo principalmente com as dificuldades e os conflitos. Obrigada, doutora Vanessa, palestra excelente. E o doutor Marcos traz um questionamento aqui. Doutor Marcos gostei, hein? Está participando bastante. Certo. Mas se o ser humano não é culpado, quais motivos levam o indivíduo a ter essa atitude de confronto? Certo. Eu não sei se eu compreendi muito bem a ideia confronto que ele falou, assim. Doutor Marcos, fique à Exatamente a vontade, atitude se quiser abrir o microfone para dialogar com a doutora Vanessa, fica à vontade. De repente, se puder esclarecer um pouco melhor.
Bem, enquanto isso, eu vou falando assim, né? Todas as atitudes, de um modo geral, que o ser humano tem que são indesejáveis. Inveja, orgulho, ciúme, agressividade, competição, tudo isso é gerado pelo ser humano, mas dentro dessa teia, pela sociedade inteira, enquanto não se separa, e não por um indivíduo isoladamente. Então, o indivíduo, quando ele demonstra isso, ele deve sim ser responsabilizado, que isso fique bem claro, mas é preciso se olhar essa teia de eventos que dá origem a esse comportamento. Hoje nós sabemos que a forma como a nossa sociedade está estruturada, muitas vezes uma atitude de agressividade, até como ele colocou ali, ela é gerada na insegurança. Isso é uma questão que o Dr. Pedro Grisa traz. Como nós vivenciamos uma sociedade com milhões de desempregados, situações muito difíceis de serem vivenciadas, isso vai gerando nas pessoas uma insegurança e pode vir a gerar esse comportamento agressivo, mas isso é um exemplo que eu trouxe, uma possibilidade, porque a ideia da ecologia profunda é que isso não pode ser resposta de uma pessoa só. Não posso eu chegar aqui e dizer qual a causa do comportamento humano agressivo, qual é o caminho a seguir. Nós precisamos, enquanto sociedade, ter um movimento transdisciplinar com o engajamento de todas as pessoas para que a gente possa encontrar essas respostas e o que precisa ser transformado, para que ao menos minimamente a gente consiga diminuir ao máximo esses instintos humanos que fazem com que a gente tenha tanta dificuldade. E muitas vezes por uma ignorância, porque quando uma pessoa tem um comportamento agressivo, isso, em última instância, acaba voltando contra ela própria. E na nossa sociedade, a gente acaba vivendo, as pessoas ou estão assaltando ou estão com medo de ser assaltadas. Então, o que gera, por exemplo, um homicídio? Essa é a pergunta. Eu acho que a pergunta que deve ser realmente levantada. O que, por exemplo, faz com que aconteça o homicídio, usando mais um caso que está em evidência, o homicídio de George Floyd, que nós acompanhamos nos Estados Unidos? Quais programações existem na nossa sociedade? E de que forma nós podemos contribuir para que isso seja superado? O questionamento, sempre deve haver o questionamento e não a resposta. A resposta tem que ser construída em conjunto, mediante o estudo de todos os que vieram antes de nós, filósofos, cientistas. E é isso que eu quero sugerir aqui, a ideia, é apresentar esses movimentos e não trazer aqui agora todas as respostas para essas perguntas. O filme, isso, Enigmas de um Crime, eu não sei se tem na Netflix, eu acho que não. Perguntaram também se tem na Netflix. Não tem, não. Já procurei aqui, também não vi. Doutor Marcos, seu microfone está aberto. Se quiser falar, fique à vontade. Eu vi que teve mais uma colocação aqui. Não sei se o áudio dele está funcionando, mas vamos lá. Como a justiça restaurativa e a constelação poderiam ter mais profundidade de reprogramação da sociedade, como a senhora está falando? Certo. Eu vejo a justiça restaurativa e a constelação familiar tem profundidade são movimentos que geram essas reprogramações nas pessoas que passam pela justiça restaurativa. E o que acontece é que é preciso ir além. E isso eu sugiro realmente a criação até mesmo de um fórum holístico para que se tenha essas palestras educativas, para que se repense a forma como nós organizamos a nossa nutrição, a nossa medicina. Nós temos uma medicina, muitas vezes nós conhecemos a questão da indústria farmacêutica, dos remédios, que muitas vezes os laboratórios têm alguns tipos de acordos com médicos e acaba gerando muitas vezes que se receitem remédios muitas vezes que nem são necessários, e uma medicina com efeito iatrogênico, que muitas vezes o remédio cria mais sintoma do que a própria doença causa. Todos esses aspectos têm que ser questionados.
e isso pode caber dentro de uma reunião restaurativa, sempre se aprofundando o questionamento. Isso vai depender das pessoas que estiverem lá para abrir esse leque de discussões. Certo, mais uma pergunta então da Luciana, doutora Luciana. A justiça restaurativa poderia recolocar o reeducando na sociedade com mais foco, não só visando a aplicação da pena? Sim, eu assisti a um vídeo de de algumas reuniões restaurativas na Nova Zelândia, em que era um caso que, inclusive, tinha um adolescente envolvido, que ele tinha furtado uma máquina fotográfica de um casal que tinha feito bodas de ouro. Então, essas fotos tinham sido perdidas todas, acho que ele tinha repassado a máquina fotográfica, e esse adolescente foi inserido num círculo restaurativo. Nesse círculo restaurativo, houve a participação da família, da sociedade, houve a participação, inclusive, de um líder religioso, porque lá e também na Nova Zelândia nós já temos um desenvolvimento maior social e dessas técnicas restaurativas que já permitem um aprofundamento maior, porque a depender do caso, a palavra de um religioso pode ser até, a depender das pessoas que estão ali naquele momento, podem até ter mais peso, né, para que se verifique essa transformação. E nesse caso específico, eu lembro que um dos aspectos que foi coordenado entre eles é que o próprio casal que foi vítima daquele furto auxiliou, eles eram todos da mesma comunidade, esse casal auxiliou para que esse adolescente encontrasse um emprego, para que ele tivesse um redirecionamento. E nessa visão, nessa sessão restaurativa, o adolescente ele pôde entrar em contato com o que ele causou nessas vítimas, né? O sofrimento que ele causou, então ele já passa a ter uma atitude reflexiva e tudo isso são aspectos que a justiça restaurativa tem para colaborar. E o que eu coloco é que justamente não basta só isso, né? Para que ele tenha emprego, inclusive como lá na Nova Zelândia, é preciso que tenha emprego, né? Nós agora temos uma situação de milhões de desempregados no Brasil e isso se intensificando com a crise econômica que nós estamos vivenciando agora, então por isso que tudo precisa ser transformado. Doutor Marcos aqui colocou novamente, conheço o doutor Grisa e suas teorias, mas vejo muitas dificuldades de colocá-las em prática. De fato, há uma dificuldade, até porque há uma mudança de comportamento, né? De toda a sociedade. Sim, aí agora em relação ao sistema GRIS especificamente, né, ele é também um atendimento, são atendimentos parapsicológicos, parapsicologia clínica, e existem muitos resultados mesmo na questão clínica mesmo, né, pacientes que foram atendidos tanto pelo Dr. Grisa como pelos demais parapsicólogos clínicos que foram formados lá e que vêm dando esse atendimento na parapsicologia clínica e que têm tido muitos resultados, temos muitos depoimentos nesse sentido. Eu mesma cursei parapsicologia, e dentro da parapsicologia nós nos submetemos a vários atendimentos parapsicológicos, já fiz sessões com o Dr. Pedro Grisa, que hoje é falecido, acho que faz 3 anos, e tive muitos resultados na minha vida. Um dos resultados, por exemplo, que eu tive foi os meus livros, uma realização pessoal e também a oportunidade de estar dando essa contribuição. Conheço casos de pessoas, muitos casos de pessoas, muitas pessoas que tiveram muitas melhoras nas suas condições físicas, mentais, nos seus relacionamentos a partir da parapsicologia clínica do sistema Grisa. Mas claro que cada pessoa tem as suas dificuldades mesmo, isso parte de cada pessoa. Certo. Mais alguma pergunta que os colegas gostariam de fazer? Eu aproveito para agradecer novamente a doutora Vanessa Feltrin, a disponibilidade de estar aqui, trazendo informações riquíssimas, né, e tão importantes para nós.
Eu acho que, de fato, a gente precisa mudar o nosso comportamento, o nosso olhar, nós como advogados aqui também, o nosso olhar para o nosso cliente, ser responsáveis também por toda essa atuação e essa modificação, né? E eu gostaria também de falar que já temos 31 participantes aqui, alguns já saíram, mas que fiquem até o final, porque a gente vai fazer o sorteio dos 2 livros da doutora Vanessa, tá? Que daqui a pouquinho, se não tivermos mais nenhuma pergunta, a gente já vai sorteá-los e ganharão aqueles que estiverem ainda presentes na sala, tá? Doutora Alceni, na atual situação social de política, vejo que será muito difícil implantar esse modelo de justiça. São atitudes maravilhosas, mas com pouca efetividade atualmente. Eu vejo que já vem sendo implementado e que não, pelo contrário, não existe outra saída que não essa. E é o que vem acontecendo. Há algum tempo atrás, eu coordenava um grupo desses transdisciplinar, acredito que faz uns 10 anos, e surgiu muitos questionamentos sobre esse. Algumas pessoas falavam também a questão do direito prático, e naquele momento, até esse termo eu já cheguei a ouvir, mas e o direito prático? E assim, naquele momento, pouco se falava em justiça restaurativa aqui em Santa Catarina. Nunca havia ouvido falar em constelação familiar no judiciário. O movimento de mediação também era muito tímido. E agora, depois de um tempo, a gente já vê esse crescimento, assim, muita expansão desse movimento, muitas pessoas se voltando para essa área mais terapêutica. Mas é claro também que nós vivemos em uma sociedade que é também imediatista, a própria tecnologia nos traz isso, né? A ideia de que tudo deve acontecer de uma hora para outra, mas até para uma criança nascer demoram 9 meses, a natureza já vem nos ensinando isso. Mas é claro que eu também compreendo que realmente não é uma tarefa fácil. Nós vivemos uma situação que a corrupção vem se mostrando, nós vamos assistindo ao judiciário e é lamentável de ver a situação do nosso país, toda essa situação, a forma como vem sendo, como a nossa sociedade se mostrou despreparada para lidar com a própria pandemia de Covid-19, como a gente vê o aumento dos crimes. Então, eu vejo que é natural que surja, num determinado momento, um certo pessimismo em relação a essas transformações. Mas eu vejo que a nossa saída é intensificar ainda mais a nossa força, então, na busca dessas transformações. Se a gente, às vezes, vê que isso não parte do outro, mas que parte, então, de nós, e que a gente trabalhe dentro dessa ideia de humildade, de que uma pequena coisa que a gente puder fazer já vai estar contribuindo, porque não existe outra alternativa. Esse é o mundo que nós temos para viver, e se nós não lutarmos para melhorar esse mundo, aí só nos resta desistir, que eu acho que não é o caminho, assim. O caminho é a gente continuar buscando essa transformação. Perfeito, doutora. Eu agora vou dar a tarefa, então, para a doutora escolher 2 números, tá? Do 1 até o 47. Eu tenho uma listagem aqui que foi enviada pela OAB, das inscrições que foram realizadas, né? Cada um tem o seu número, e eu gostaria que a doutora escolhesse, então, 2 números de 1 a 47, para saber quem são os ganhadores aí dos seus livros. Certo. 27. 27. E 31. 27 e 31. Vamos ver se as pessoas estão na sala, né? 27 é a Maire Jane Lira de Andrade. Se estiver presente, daí coloca ali um presente ali no chat para a gente identificar. E tem muitos ali que não aparece o nome, né? Então, Maire Jane, né? E o número 31, é isso? Isso. 27 e 31. É Michele Scarpini Luca. Se tiver presente também, coloca ali presente. Senão, a gente já faz novamente o sorteio.
Nenhuma das duas colocaram. Então, doutora, pode escolher mais 2 números. 3 e 28. 3, Alessandro de Bona. Esse está presente, membro da Comissão Direito e Família. Parabéns. Ganhou o livro. Pode dar presente aí só para deixar registrado. É o número 3 e... Qual é o outro número? 28, 28. Vamos lembrar. 28. Ah, ó, a pessoa que participou bastante hoje aqui. Doutor Marcos Antônio Siqueira. Parabéns. É isso aí. Então, os 2 estão presentes. Puderem colocar ali para mim presente ali no chat, eu agradeço. Então, a doutora Amanda está perguntando se está na lista. Amanda Grusner, né? Está na lista, sim. Era o número 5. Tá? Eu agradeço novamente a doutora Vanessa, agradeço a todos os participantes. Os 2 livros estarão lá na subseção. Fizemos aqui também um marcador de página produzido aqui no escritório do evento. Então, o livro vai com marcador de página, estará lá na subseção esperando por vocês. Tá? Então, eu agradeço novamente. Peço desculpas aí pelo início que a gente não conseguiu gravar, mas agradeço, já que não ficou gravado aqui, o Dr. Leandro Rachadel, presidente da subseção da OAB de Palhoça e Santa Maria da Imperatriz, por nos dar todo o apoio e disponibilizar essa plataforma aqui para que o nosso evento se concretizasse. Agradeço a todos a disponibilidade, gostei de ver aí os rostinhos amigos, louca para estarmos juntos, né, doutora Ieda? Mas não foi possível, então a gente se vê dessa forma, tá? Amanhã teremos mais palestras, nos veremos até quinta-feira aí com bastante conhecimento e troca de informações. Novamente, doutora Vanessa, muito obrigado. Vamos fazer esse grupo, vamos criar esse grupo sim. Acho que nós estamos no caminho. Como a doutora falou, há um tempo atrás aí a gente desconhecia o que era constelação familiar, direito sistêmico e muitas outras ferramentas. Então, está crescendo o movimento, a gente tem que aproveitar a onda e nos abastecer aí de otimismo que isso tudo a gente vai conseguir passar e transformar essa sociedade. Tá bom? Agradeço a todos pela presença. Obrigada, doutora Luísa. Estou lhe vendo ali agora também. Beijo. Presidente da Comissão da Mulher Advogada. Muito obrigada pela presença de todos, viu? Até amanhã, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço para todos. Obrigada. Muito obrigada.